Está acontecendo porque Deus é maravilhoso e temos um parceiro que faz com que isso seja possível. E eu quero honrar a vida deles, é a Facilite Benefícios. Há mais de 13 anos no mercado de proteção veicular, e nós temos a alegria de ter eles como nossos irmãos e parceiros. Aliás, eu quero deixar aqui o WhatsApp deles para você poder chamá-los. E se você precisa de uma cotação, eles vão atender vocês direto no WhatsApp. E não esquece de dizer que ouviu aqui no Mentoria de Vida, tá bom? Curte o vídeo, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho. Ah, meu Deus do céu, eu vou dar um livro para você de presente, eu vou ser obrigado. O sininho. Então, ó, tem que dar um livro para ela de presente lá, Nick, ó, mãozinha levantada ali, ó. Já pega o livro. Meu Deus do céu. E já está atrás do livro. Olha o livro chegando. Olha, meu Deus do céu. Que isso, ó. Quem não trouxe o sino agora, tudo, ó. Não deixe para depois. Oh, que dor. E agora? Toda inveja repreende, moça, em nome de Jesus. Vamos para a mensagem. Aleluia! Você vê que a inveja fez até diminuir o tempo. Você viu? Fica tipo... Ô, gente, fala uma coisa para vocês engraçada. Tem coisas que são confirmações, mas eu estava domingo no culto da minha igreja e a mensagem foi sobre processo. A gente tem um grupo de amigos e uma pessoa mandou no grupo assim: meu Deus, por que só se fala em processo hoje? Tudo é processo e a gente não aguenta mais a palavra processo. Porque para nós o processo está muito conectado com aquilo que é ruim, não é verdade? Se você está numa fase ruim, você chama de processo. Se você está tendo consequências negativas das suas próprias escolhas, você chama isso de processo. Mas na verdade é só colheita mesmo. Mas você chama de processo. Tudo é processo. A gente só não chama de processo as coisas boas. A gente só não chama de processo quando prospera. A gente não chama de processo quando tem um filho. A gente não chama de processo quando a gente casa. Porque para nós processo está conectado com coisas ruins. Mas na verdade o processo é tudo aquilo que gera um aprendizado. E essa é a questão importante. O processo que a gente se prendeu ao longo da vida, ele está conectado a uma palavra de dor, sabe, aquela sensação de angústia, atraso, que você fica inquieto e parece que não vai a vida, e você diz que está num processo. Aliás, tem gente que está vivendo no processo, diz que está no processo há muitos anos. Mas o que eu queria que você compreendesse com essa palavra é que na verdade tudo aquilo que você vive produzido pelo Senhor é uma aula. Tudo aquilo que você vive em Cristo com o Senhor tem um aprendizado poderoso para a sua vida. E todas as vezes que você passa desapercebido pelas aulas da vida que Deus te deixa entrar e participar, você está desperdiçando. É interessante mudar o tema, sabe? Mudar a perspectiva. Mas se você está vivendo um tempo de maior prosperidade da sua vida, você está vivendo um processo. Só que esse processo ele é de experiências positivas, mas é um processo. Porque você não é só forjado nos dias difíceis, você também é forjado nos dias bons. Deus te treina, te sonda e te conhece, não só quando a casa cai, mas também quando a casa é edificada. Um coração não se descobre só quando tudo dá errado, mas também quando tudo dá certo. Vai parecer loucura o que eu vou dizer agora, mas você conhece muito mais um homem quando ele está bem sucedido, de que quando ele está na lama. Porque na lama ele está doído, ele está frágil. Mas quando ele está por cima, então ali você sabe do coração dele, se ele é altivo,
se ele é prepotente, se ele é arrogante. É ali que você conhece. Lembra daquela máxima que é conhecer um homem e dê poder a ele? Então, quando a gente muda a perspectiva, a gente entende que o desperdício é passar pela vida produzida pelo Senhor e não aprender rápido as coisas necessárias. É você não compreender aquilo que Deus está querendo falar com você agora. Sabe, no dia bom, aonde o sol nasceu e a chuva não caiu. Eu quero usar algo que Deus ministrou ao meu coração de uma maneira muito profunda, enquanto essa série do Mentoria de Vida nascia. O texto é de Mateus, capítulo de número 26, verso de número 24. Se você puder abrir, abra por gentileza. Mateus capítulo 26, verso 24 diz o seguinte: o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se ele não tivesse nascido. E você sabe quem ele é o Judas, o traidor, aquele que traiu Jesus. E veja, isso aqui para mim, sem tentar entrar na questão teológica aprofundada de ser predestinado para aquilo ou não, mas simples pelo fato de que Judas ouviu de Jesus o que todo mundo ouviu. Judas viu a água transformar em vinho. Judas viu muita coisa acontecer. Ele viu Pedro andando sobre as águas. Ele viu o pão e o peixe sendo multiplicado. Ele viu todos os milagres de Jesus. Ele aprendeu, ele ouviu, ele dormiu ao lado, ele acordou ao lado, e ele, no final, virou as costas. O que demonstra que estar na presença de Jesus não é o elemento suficiente para mudar as nossas convicções. Imagina a cena: ele andou com o amor e não aprendeu a amar. Ele andou com a justiça em pessoa encarnada e não viveu justiça. A cena que eu quero que você imagine e traga à sua memória é andar com Jesus. Imagina a cena: você está com Ele, não é alguém pregando sobre a palavra, é a própria palavra pregando a palavra, é o próprio Cristo andando, fazendo milagres, pregando o Sermão do Monte. Imagina o Sermão do Monte. O Judas não ouviu pela internet, o Judas não ouviu pelo YouTube, o Judas estava sentado ouvindo. Judas sentiu o cheiro dele, Judas tocava nele, o Judas viu tudo. Testemunho ocular das profecias, das palavras, dos milagres. E esse homem, no final, traiu ele. O que eu quero que você compreenda é que nós não precisamos ir longe para ver a quantidade de desperdício que há em nós, no nosso relacionamento com Deus, ao ponto que às vezes alguns vivem na igreja e a vida não muda em aspecto nenhum. Vivem milagres extraordinários e não aprendem com eles. Vivem coisas incríveis e não evoluem, não amadurece, não se torna um ser humano melhor, não engrena. Eu não sei se você concorda com aquilo que eu vou te dizer agora, mas algumas coisas você orou para viver. Talvez nem tudo, porque algumas coisas nós não temos criatividade para orar, para pedir, mas algumas coisas você orou para viver.
Então Deus pegou e respondeu a sua oração. Puxa vida, você já deveria ter se tornado uma pessoa melhor por causa do milagre que viveu. Você já deveria ter ficado mais humilde. Você já deveria ter ficado mais manso. Você já deveria ter sido mais generoso. Você já deveria ter aprendido, mas você não aprendeu ainda. Você já foi muito abençoado e até hoje não abençoou ninguém. Você já experimentou da prosperidade do Senhor e até hoje não estendeu a mão para alguém. Sabe por quê? Porque você está vivendo e não está aprendendo. Você está desfrutando e não está entendendo que tudo aquilo que Deus deixa você viver é um ensinamento para que você vá mais longe, para que você amadureça, para que você não desperdice nada daquilo que Deus permite você viver. Entenda o processo. Quando a gente ouve e arrepia, mas às vezes a gente está vivendo um processo extraordinário e não está aprendendo nada com ele. Olha, eu vou te falar por aqui. A gente tem aqui uma realidade de pessoas que saíram das suas casas para vir para cá. Você está aqui. O que você anotou do que você ouviu? Já parou para pensar que a gente confia na nossa memória e bem poucos têm a cultura de anotar aquilo que viveu e que houve? O que você anotou do que recebeu? O que você gravou na sua mente? Porque entenda, Deus nunca vai nos reunir em vão. Deus sempre tem um propósito em todas as coisas. Talvez alguma coisa não serviu para você, mas a pessoa que você mais ama, que Deus colocou do teu lado, foi atacada por uma verdade poderosa que vai mudar a vida dela para sempre. Mas você viu? Você percebeu que isso aqui é um privilégio que Deus está deixando a gente viver hoje? Compreende que tudo aquilo que você passa é uma aula de Deus quando está no controle da nossa vida? E compreenda, não é tão difícil disso ser compreendido por nós. Mas ao passo que você vê um homem traindo Jesus, você vê um que entendeu que não dá para ser tirado dele. Enquanto um abandona, tem outro que não abandona nem um segundo. O nome dele é João. Enquanto todos vão embora, ele fica. Ele está olhando e está entendendo, ele está aprendendo e desfrutando, mas ele não está perdendo tempo. Veja, um foi embora, o outro ficou. Algumas coisas na vida é dado aos espertos, não me leve a mal, mas algumas coisas é para os espertos, não tem o que fazer. Algumas oportunidades estão na frente de todos, mas apenas um olhou e disse: epa, peraí, isso é a vida do atento, é aquele que está olhando para aquilo que Deus está fazendo e está entendendo os movimentos, está buscando aprender com aquilo que Jesus está deixando ele passar e viver. Então a cada aprendizado ele evolui e amadurece em algo. Deus faz algo na vida dele, ele aprende com aquilo. Deus pega e diz: opa, posso fazer mais, posso fazer além, posso dar além. E essa é a graça do Evangelho. A gente às vezes fica frustrado com palavras porque foram associados apenas a experiências ruins, mas quando você ouvir a palavra processo de novo, você vai lembrar que todo o processo na verdade é um aprendizado que Deus deixa você entrar e passar. Só que nem todo aprendizado precisa de dor, nem todo aprendizado precisa de luto, nem todo aprendizado, claro, eu sei o que a Bíblia diz, há mais consciência, há mais reflexão na casa onde há luto do que na que há festa. Mas tem gente que não precisa de luto para aprender. Tem gente que com uma porção de graça do Senhor aprende e não desperdiça. Vou falar de novo para você: nunca mais desperdiçar nada da sua vida. Todas as experiências que Deus deixa você passar é uma aula que vai moldar o seu futuro. É algo que Deus está preparando você para um destino maior e extraordinário.
a cada mão que se levanta, a cada caminho que se cruza, a cada amigo que Deus permite entrar e sair, são aprendizados que Deus nos deixa viver. A palavra desperdício é justamente quando você passa por tudo e não entende nada. Quantos aqui já perderam amigos? Levante a mão. Perderam amizades que apareceram. Ok. No dia que você perdeu, doeu provavelmente, ou talvez lhe tirou a paz, te tirou o sono. Mas hoje você conta com alívio talvez. Porque alguns amigos que se foram, mesmo que no dia doeram, hoje na verdade você entende que foi um livramento do Senhor. Mas já parou para pensar que o amigo que entrou e nunca saiu também é parte de um processo de Deus para fazer você valorizar as pessoas e não abandoná-las? Já parou para pensar que os amigos leais também são processos do Senhor para ver se o seu coração foi treinado para não reproduzir aquilo que viveu, naquilo que deu errado no passado com o relacionamento de outro? Compreenda isso, que a vida ela precisa ser vivida de maneira intencional e sábia. Quando o salmista está nos contando sobre contar os dias, quando o Provérbios está dizendo sobre consagrar ao Senhor os planos, a Bíblia está deixando claro que cada dia que nós vivemos é um presente que Deus nos dá. Então, todo o desperdício é medido por aquilo que você passou nos olhos e não aprendeu para você, não levou para você. Eu só queria que nessa palavra você entendesse que o que você está vivendo hoje é Deus cuidando de você. O que você está passando agora, seja bom ou ruim, também é um processo de Deus para você. A pergunta mais óbvia e comum é: Deus, o que o Senhor quer me ensinar hoje que talvez eu ainda não aprendi? O que o Senhor quer me ensinar com aquilo que está dando certo e o que o Senhor quer me ensinar com aquilo que está dando errado? O que o Senhor quer me ensinar com aquilo que eu estou vivendo agora, com os meus filhos, com a minha família? O que o Senhor quer me ensinar? E entenda, o maior ensinamento que você pode ter com o Senhor é não desperdiçar nenhum dia na presença dEle. Você acordou de manhã, você está vivo, e você está vivendo aquela experiência de vida, ela não é em vão. A Bíblia diz que Deus tem escrito todos os nossos dias. Sabe o que isso significa? Deus não trabalha sem planejamento. A nossa vida foi planejada, a nossa vida, esse dia de hoje já estava escrito na eternidade. O Senhor já sabia quem estaria, quem não viria. Deus já sabia que você estaria aqui. Deus já sabia que você estaria nesse lugar. Deus já sabia exatamente para que cada palavra serviria para você. Deus já sabia das palavras que me daria durante o dia de hoje, as palavras que amadureceram, as palavras que foram tiradas. Deus já sabia de absolutamente tudo. Deus já sabia do microfone que eu usaria. Deus já sabia dos pequenos detalhes. Deus já sabia dos grandes detalhes. Deus já sabia hoje quem vai ouvir quando essa palavra for ao ar. Deus já sabe o que você vai fazer a partir daquilo que ouviu. Deus já sabe. Deus está governando sobre tudo e desde sempre. Eu quero que você dê um glória a Deus por isso. Nós não trabalhamos com Deus sem programação. Nós não trabalhamos com Deus que deixa passar o tempo batido. Deus não desperdiça os nossos dias. Somos nós que desperdiçamos os seus ensinamentos. Olha, a gente poderia entrar na trivialidade da nossa vida, do que é trivial. Mas se eu te falar que no trivial Deus está trabalhando, se eu te falar que nos pequenos acasos e coincidências Deus está fazendo. Eu me lembro de um dia ouvir que Deus não trabalha com coincidências, mas com cristocidências. Eu achei isso incrível. E é verdade. Se Deus está no controle de tudo, em tudo Deus está falando comigo e com você. Quando o carro nos fecha, Deus está nos falando alguma coisa. Quando a nossa paciência é testada, Deus está nos ensinando alguma coisa. Quando o nosso sorriso vem, Deus está nos ensinando alguma coisa. A questão é o que você está vivendo, o que você está aprendendo. Eu estou aprendendo algo com Deus nessa estação da minha vida. Eu estou aprendendo a ser um pai melhor.
Eu estou aprendendo a observar os meus filhos com uma perspectiva diferente. Eu estou aprendendo a pregar de uma maneira diferente. A cada lugar que eu vou, Deus está falando comigo. Eu tenho um bloco de notas chamado impressões. Coisas que eu vou ouvindo ao longo do dia e que Deus vai falando comigo. Coisas que eu vejo acontecendo e que Deus vai falando comigo. Eu posso te dizer uma agora, rapidamente. Fui num culto alguns dias atrás, e um dos pregadores que eu tinha muita vontade de conhecer, um grande homem de Deus, e ele é um pregador há mais de 25 anos, e por conta de uma meteorologia que o culto de domingo seria cancelado, ele gravou a mensagem na sexta-feira. Aí eu fui lá para ouvi-lo, na gravação da mensagem, que passaria no domingo. E ele disse no começo da mensagem: olha, meus irmãos, eu não me sinto preparado para pregar essa mensagem para vocês. Eu precisava de 2 dias a mais para pregar e preparar ela. Aí eu, vivendo, eu queria vê-lo pregar há muitos anos já. Eu estou vendo ele. Aí quando ele fala aquilo, o Senhor fala comigo na hora: aprendizado. Se ele que prega há 25 anos ainda tem temor pela palavra que carrega e não se sente preparado por causa da ausência de 2 dias de preparação, como você acredita que pode preparar uma série e pregar para tanta gente, às vezes com tão pouco tempo de preparo, se prepara mais? Aí eu comecei a entender: Deus é verdade, eu preciso voltar a jejuar antes, como jejuava lá no começo, quando não tinha tanta mensagem, quando ainda não tinha aprendido tanto. E é isso que o Senhor quer nos ensinar. Todas as coisas que acontecem à frente dos nossos olhos, e que Deus nos permite, Deus está nos ensinando alguma coisa. Só que às vezes a gente está tão desatento, que Deus está falando conosco alto, e a gente não está vendo nada de Deus acontecer na nossa vida. E aí a gente diz: não, Deus não fala comigo. Claro que Deus fala com você. Lembra daquela cena que aconteceu no lado da sua casa, do vizinho que fez tal coisa? Pois é, essa é a parada. Quando Deus está no controle da nossa vida, tudo que a gente acredita que passaria desapercebido começa a se tornar a pedagogia de Deus de trabalhar no nosso coração. Deus está moldando o nosso caráter, Deus está moldando a nossa vida. Agora entenda: quando você se torna intencional, você não desperdiça mais nem um dia. Eu poderia contar para você milhares de experiências, milhares de testemunhos, mas entendi que durante muito tempo eu também desperdicei, porque pensava que a vontade do Senhor estava apenas dentro de um ambiente, ou melhor, que os aprendizados de Deus estavam restritos apenas ao deserto. Mas os aprendizados do Senhor não estão presos apenas aos desertos, mas também estão presos aos lugares altos. Também estão nos lugares altos, também estão na simplicidade do seu dia, também está naquilo que seus filhos não falam, mas expressam no olhar, também está na sensibilidade do seu coração, também está naquilo que você faz quando começa o dia e na maneira que você termina o dia. Então agora é muito mais poderoso viver a partir dessa perspectiva. Quem vive nessa perspectiva não desperdiça mais nada, está o tempo todo vendo e entendendo. Sabe qual que é a característica de quem desfruta disso aqui? Chamado uma palavra. Na verdade são 2. Primeiro, amor. Não, você não pegou, eu vou falar de novo. Sabe, quem vive isso aqui na prática é quem está vivendo o primeiro amor. Eu vou te falar o que acontece no primeiro amor. O vento sopra mais fresco, você diz que Deus está falando com você. Você chega na igreja, qualquer louvor toca, você diz que Deus está falando com você. Ei, irmão, alguém pede ajuda e você estende a mão e você está dizendo que Deus está falando com você. A vida está só passando e você diz que Deus está cuidando de você. Sabe, você só está dormindo uma noite inteira e você diz que Deus está cuidando do seu sono. Você só acordou de manhã animado e você está dizendo que foi Deus que colocou esse ânimo dentro de você. Quem está vivendo com Jesus o primeiro amor, está aprendendo com tudo aquilo que está vivendo e tomando para si a experiência divina de não
não desperdiçar cada segundo que você passa. Então hoje o convite para você é: não desperdice nenhum segundo da sua vida. Em tudo Deus está te ensinando alguma coisa. Você não precisa do deserto, assim como não precisa dos lugares altos. Você só precisa estar atento àquilo que Deus está fazendo. Fala para quem está perto de você: hoje foi um dia de aula. O que você aprendeu? Se você precisasse fazer um resumo do que Deus queria falar com você hoje, quais são as suas anotações? Quais são as suas impressões do que Deus tem para você? Talvez você não percebeu, mas hoje foi um dia de Deus trabalhar na sua paciência. Talvez Deus queria trabalhar na sua ansiedade hoje. Talvez Deus queria trabalhar na sua gratidão. Talvez hoje foi um dia que Deus queria moldar você com suas prioridades, porque ano passado você estava em outro lugar no mesmo dia desse período. Aí hoje você está aqui. Se eu fosse você, eu estava dizendo: eu estou entendendo. Fala para quem está perto de você: eu estou entendendo, eu estou entendendo. Jesus já mudou a minha vida faz muito tempo. Eu só não havia entendido que era uma aula. Eu só não havia entendido que era comigo o milagre. O Senhor já me fez viver tanta coisa e eu esqueci só porque não anotei. Eu vou falar uma coisa interessante para você. No nosso aplicativo do Ei Deus Sou Eu de Novo, a gente tem um negócio chamado Diário de Gratidão. Se você fazer o download do Ei Deus Sou Eu de Novo, lá tem o Diário de Gratidão. A gente não consegue mais ter servidor. A gente teve do dia que lançou até agora, faz poucos dias, mais de 30 mil diários de gratidão. Sabe o que é isso, lindo? É que a gente perdeu. Como que eu te falo isso aqui? Deus faz por nós todos os dias. Deus nos guarda todos os dias. Deus faz milagre todos os dias. Deus nos ensina do amanhecer ao entardecer. Mas nós não anotamos nada, porque se tem uma coisa que é a amnésia da ingratidão, a amnésia da nossa gratidão, é a ausência de percepção. Deus faz, a gente nem percebe mais. Tudo é normal. Anota tudo, lindo. Começa a anotar o que Deus está te mostrando. Começa a anotar aquilo que você está vivendo. Começa a perceber as estações. Começa a olhar para as coisas. Em tudo Deus tem uma aula. Você não entendeu? Vou falar de novo. Posso dar um exemplo? Sim ou não? Não vou falar. Deixa. Não, porque tem aula que é só minha mesmo. Tem aula que Deus só queria falar comigo. Se um dia Deus deixar, eu falo para os outros. E isso aqui é o último ponto da mensagem. Tudo o que você aprende tentando ensinar antes de internalizar aquilo que recebeu, será apenas conteúdo para os outros e não terá nenhum poder de transformação em você. Judas não viveu Jesus, porque se tivesse vivido de verdade, talvez o seu destino seria alterado. João viveu Jesus de verdade. 3 anos com ele. Viveu de verdade. Não abandonou, não deixou. E por isso foi o único que morreu de velho numa ilha. E antes de morrer, teve o privilégio de ver Jesus glorificado. Só um glória a Deus. Eu vou falar de novo. Foi o único. Quem vive Jesus de verdade tem acessos que só quem aprendeu na aula e não esqueceu quando chegou em casa pode desfrutar. A Bíblia diz que ele estava em Pátimos, e a Bíblia diz: eis que ouvi uma voz e ao me virar para trás, caí de joelhos. Seus cabelos eram brancos como a neve,
Os seus olhos eram chamas de fogo, da sua boca saiu uma espada. Irmão, eu não sei se você entende o que é isso, mas quando você não passa por essa vida de maneira vazia, mas aprendendo com Deus a cada estação, você entende coisas que ninguém entendeu, você desfruta coisas que ninguém desfrutou, porque a sua percepção está conectada com aquilo que Deus quer te ensinar. Pergunto de novo: o que Deus te ensinou hoje e o que você anotou? Jesus nunca mais, nem um dia, será desperdiçado na tua presença. Cada palavra, cada direção, cada experiência será gravada no nosso coração e na nossa alma. Os processos da vida nunca terminam de fato, porque não são aquilo que pensávamos. Nem todo o processo dói, mas todo o processo ensina. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Fala, meu lindo, minha linda. Para você que chegou até aqui no final da mensagem, eu tenho um presente muito especial para você da nossa escola Preach. Nós queremos dar para você como essa, nesse lugar. Por que comigo? Por que eu fiz e nada aconteceu? Ou por que eu fiz, Deus fez, e quem era para fazer não fez? A nossa frustração é exatamente isso. Porque nada muda. E eu tenho uma palavra para você que hoje vai restaurar o teu coração, vai tirar você de dentro de uma caverna de frustração e vai levar você para a melhor e a maior estação da sua vida, aonde vai acontecer coisas ainda que vão te decepcionar, mas dessa vez nada vai abalar você. Nada vai roubar a sua paz, nada. Grava isso, nada. Aliás, avisa o irmão aí do teu lado. Se tiver no Uber, deixa pra lá pra não ficar estranho. Mas avisa, nada vai roubar a tua paz. Amém? Antes da gente ir para essa palavra, eu tenho um pedido muito simples para você. Algo que ajuda a fazer com que essa palavra alcance milhares de pessoas. Um clique que você dá muda a entrega de uma mensagem como essa. Então vou te pedir rapidamente, curte o vídeo, comenta, compartilha. Olha, confere se você ainda não é inscrito. Se você não é inscrito e está vendo na televisão, abre no seu telefone, se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda e toda quinta tem uma palavra de Jesus para você aqui no nosso canal. Amém? Posso contar com você? Por último, eu queria só que você fosse parte. É um convite para você entrar de cabeça naquilo que Jesus está fazendo. Nossa associação evangelística. Se você ainda não conhece, se você ainda não é parte, eu vou deixar todas as informações aqui abaixo. Milhares de pessoas são alcançadas todos os dias, talvez por pessoas como você, que são partes, que são voluntários, doadores, aconselhadores, capelães, e glória a Deus pela sua vida. As informações estão abaixo. E agora a gente vai para a palavra. Me corrija se eu estiver errado. A nossa expectativa, quanto mais alta ela é, mais fácil de a gente frustrar. Isso é uma obviedade da vida. Quanto mais alta a nossa expectativa, mais chance de nos frustrarmos. Alguém vai dizer que a vida ideal é aquela que você não cria muita expectativa, porque qualquer surpresa positiva te alegra. Mas como a quantidade de decepções são maiores do que talvez os sucessos que a vida nos proporciona, então a chance de o otimista viver desanimado se torna maior.
Porque como ele aumentou o nível da expectativa, ele acaba se frustrando sobremaneira. Mas o ponto que eu queria muito falar com você hoje é que nós, às vezes, talvez só às vezes, estamos colocando uma expectativa exagerada em alguns lugares que nós já sabíamos que não era para colocar. Mas como a gente é insistente, e como a gente é empolgado, como a gente é exigente com os outros e nem tanto com a gente, então colocamos uma expectativa absurda. Me vem à memória a mulher que está lutando pelo casamento e está colocando uma expectativa absurda que o homem dela vai se tornar um príncipe. Mas ela está longe de ser uma princesa. Do marido que deseja o mesmo e está longe de ser um príncipe. Daquele que deseja ser recompensado pelo bem que fez pelos outros e nenhum obrigado recebeu e agora não faz mais nada por ninguém. Daquele que ajudou toda a sua família e no dia que precisou foi abandonado. Aí nessas horas você diz: que é isso? Eu fiz e na minha vez não acontece. Ou eu fiz tudo pelo meu amigo, eu fiz tudo por alguém que eu amo e nada mudou. E veja, nesse momento a crise é: Deus fez, Deus não entrou comigo nessa sociedade de necessidade, Deus não agiu ao meu favor, ou melhor, por que estamos tão frustrados se Deus já fez tudo o que era para ser feito, mas apenas um lado não aceitou receber o milagre? Esse é o ponto. O ponto é a inquietação da vida quando a gente acha que era justo ter mudado e não mudou. Quando a gente acha que era lógico ser recompensado e não fomos. Quando esperávamos um obrigado e nem um oi e tchau recebemos. E é nesse momento que a gente começa a parar de fazer aquilo que nunca deveria parar. Aquilo que não poderia ser mudado, simplesmente porque colocamos a expectativa no lugar errado. E esse é o ponto de tudo. A Bíblia diz, em primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19, versículo de número 10. Escute isso. E ele disse: tenho sido muito ciumento pelo Senhor, Deus dos exércitos, porquanto os filhos de Israel têm abandonado o teu pacto, lançado abaixo os teus altares e matado os teus profetas com a espada. E eu, somente eu, restei. Ai, muito bom. Somente eu restei, e eles buscam agora pela minha vida. Bom, quem que está falando isso? Elias. Grava o nome dele. Qual é o nome dele? Elias. Elias está vivendo no auge da sua vida com o Eterno. A Bíblia diz que ele orou e por conta da oração dele 3 anos e pouco não choveu naquela terra. A Bíblia diz que ele foi desafiado por Acabe por conta dos profetas de Baal. E a Bíblia diz que Elias, orou e o fogo desceu e consumiu o altar. Eu estou resumindo para você. Lembra, os profetas então tentaram contra ele, mas a Bíblia diz que 450 foram derrubados ao fio da espada de Elias. Então esse homem não é um homem comum. É um homem que está vivendo coisas extraordinárias. Ele está orando, Deus está fazendo. Ele está clamando, Deus está respondendo. Só tem uma coisa na equação que não está fechando a conta. Quem deveria se arrepender não se arrepende. Quem deveria mudar o coração não muda. Quem deveria se converter não se converte. E Elias está fazendo isso por causa do povo. E o povo não está olhando para nada do que Elias está fazendo. Aliás, até olha, mas é momentâneo, é passageiro. Chora na hora que vê, mas esquece no dia seguinte. Então a Bíblia vai dizer que Elias, depois de viver tudo isso e de tanta coisa poderosa Deus ter feito nele, através dele e na frente de todos, e nada mudar, ainda recebe uma ameaça de uma mulher chamada Jezabel, que ao saber através de Acabe o que ele havia feito com os profetas de Baal e de Azerá, então vai atrás dele para tentar capturá-lo. Então a Bíblia vai dizer que ele vai parar dentro de uma caverna. E eu sei que você já ouviu em algum momento, talvez eu ministrar sobre isso, mas talvez o ponto mais importante dessa noite é que o que levou ele para a caverna foi o motivo errado.
Eu não vou falar sobre cansaço, eu não vou falar sobre esgotamento emocional. Eu só quero falar que alguém que coloca a expectativa no lugar errado vive mais cansado do que deveria. Alguém que coloca a expectativa no lugar errado se frustra mais do que deveria. Alguém que faz pensando no resultado sem se preocupar com o processo ou com o propósito, colocando o resultado como prioridade, será frustrado da mesma maneira. Entenda bem o que eu vou dizer. Quando você foca no resultado e não entende o propósito, você vai se frustrar de maneira clara. Porque quando a gente está olhando apenas para o resultado e esquecendo do nosso propósito, quando a gente menos percebe, começa a fazer o certo pelo motivo errado. Quando a gente menos percebe, a gente coloca uma velocidade para os outros que nunca aplicamos para nós. Queremos que os outros mudem, queremos que os outros sejam transformados e queremos que seja no nosso tempo. E como não recebemos aquilo que plantamos, então nos frustramos. E o perigo de se frustrar é parar de viver o propósito por causa da ausência do resultado. Tem gente que desiste fácil demais da família, porque orou, jejuou uma vez, orou duas, Deus não fez, falou, então sabe de uma coisa? Para mim deu, tá lá, ó, ninguém muda, ninguém se converte, ninguém se transforma, vai embora e desiste. Tem gente que desiste rápido demais do casamento. Tem gente que desiste demais dos negócios. Tem gente que desiste demais de qualquer coisa, simplesmente porque a expectativa está no lugar errado. Eu vou falar algo para você que é interessante e é marca do nosso tempo. A maioria das pessoas começam um empreendimento não por aquilo que vão viver debaixo daquele empreendimento, mas por aquilo que vão comprar com o resultado daquele lugar. Quando você faz o certo pelo motivo errado, a chance de você se frustrar aumenta muito mais. Quando você faz as coisas pensando no fim delas, ao invés de respeitar cada estação, você será frustrado. Elias está dentro de uma caverna, desejando a própria morte. É muito interessante imaginar que Deus está pegando alguém que acabara de responder para mandar uma chuva sobre a terra. Eis que vejo uma pequena nuvem no tamanho da mão de um homem, e esse é o sinal que a chuva vai descer. Esse homem, é esse que está dentro de uma caverna desejando a morte. É esse que, quando os profetas de Baal oraram e nada aconteceu naquele altar, pede para que, encharquem o altar com água e diz, agora Deus de Israel, consome com teu fogo. E a Bíblia diz que o fogo de Deus desceu e consumiu todo aquele altar. Esse mesmo homem está dentro de uma caverna agora dizendo, Deus, eu quero acabar com tudo. E a palavra que ele diz é interessante. Ele diz, eu tenho sido muito ciumento pela tua obra. Quando você toma as dores que não são suas, quando você tenta fazer aquilo que é só Deus que pode fazer, você será frustrado pela ausência do resultado que espera. Aquilo que é para você fazer, faça. Mas aquilo que Deus vai fazer, respeite o tempo, respeite a estação. Porque todas as vezes que você coloca a mão naquilo que é para Deus fazer, você será frustrado pela ausência do resultado. Todas as vezes que você quer colocar a sua velocidade naquilo que Deus sabe o tempo perfeito para agir, você será frustrado. Todas as vezes que você quiser resolver na força do braço aquilo que só a mão de Deus pode fazer, você será frustrado. Então, só estamos tão frustrados porque estamos querendo fazer aquilo que Deus vai fazer na nossa hora que nós achamos que é melhor. O bom conselho para você se frustrar menos, faça o que Deus te mandou e deixe Deus fazer aquilo que só Ele pode fazer. Não tente tocar aquilo que Deus não te mandou. Não tente mudar aqueles que Deus ainda não quis mudar, ou melhor, aqueles que Deus tentou, mas quem queria, deveria, não quis. Então você não pode assumir o papel de Deus. Todas as vezes que você tenta fazer o que Deus só Ele pode fazer, você será frustrado. E a questão é, nesse ambiente de frustração é perigoso.
Porque é nesse momento que a gente para de fazer o bem. É nesse momento que a gente trata todo mundo como se fosse a maioria. É nesse momento que a gente para de viver o nosso propósito. Porque um não voltou para agradecer a gente. Eu quero que você entenda isso. Quando você se frustra por causa da expectativa no lugar errado, você para de fazer aquilo que é o seu propósito, porque pensou tanto no resultado e não recebeu aquilo que gostaria, que agora parou de fazer o que deveria continuar fazendo e nunca parar, porque está tão preocupado com o resultado que esqueceu de viver o seu propósito diário. E na ausência de propósito diário, a frustração fica ainda maior, porque hoje você se frustra porque plantou e não viu o resultado, mas se você parar de plantar, um dia vai se frustrar porque não deveria ter parado de fazer o bem, não deveria ter parado de ajudar quem você ama, não deveria ter parado de orar por quem você deve continuar orando, porque você parou e não deveria ter parado, porque se frustrou antes da hora e não esperou Deus trabalhar. Então não pare de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, mesmo que os seus olhos ainda não tenham visto nenhum resultado. Não é possível. Eu queria que tivesse o melhor glória a Deus agora naquilo que eu vou dizer. Naquilo que você não cansa, naquilo que você não desiste, naquilo que a frustração não te paralisa, e você permanece orando, você permanece clamando, você permanece vivendo o seu propósito, será inevitável ter uma colheita extraordinária. Será inevitável você não ver o agir de Deus na vida daqueles que você tem clamado. Será inevitável você não ter a colheita poderosa da graça e do agir de Deus. Portanto, quando você se frustra antes da hora, você para de viver o seu propósito de maneira precoce. Agora, quando você coloca a sua expectativa em Deus, você não se frustra, porque não está fazendo pelo outro, está fazendo por Deus, por causa do outro. Você está olhando para Cristo primeiro, você está olhando para Ele primeiro. Deus, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus, mas se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. E você insiste, e você continua, e você não desiste, e você não se frustra. E a palavra de Deus nos deixa claro: aquele que bate, a porta se abre, e aquele que clama será respondido. Se você não se frustra, você continua caminhando em direção ao milagre que procura. Amém. Preciso continuar então. Elias tentou não, mas desejou acabar com tudo. Pediu para que Deus tirasse a vida dele. Só que aí a Bíblia vai dizer que quando ele sai da caverna, Deus não tirou a vida dele. Deus sustentou ele. Você não entendeu, eu vou melhorar. Ele estava dentro da caverna, querendo desistir de tudo. Deus não tirou a vida dele. Deus chamou ele para fora da caverna. Não, ainda vai dar para melhorar. Ainda dá para melhorar. Para Elias, a caverna era o fim. Para Elias, aquele lugar era o final de todas as coisas. Mas quando Deus o chama para fora, Deus está dando uma resposta silenciosa para Elias. Elias, não acabou o que eu vou fazer. Não acabou aquilo que eu vou derramar sobre o povo. Não acabou. Elias, você está frustrado, mas eu ainda estou de pé. Você desistiu, mas eu ainda não desisti. Você parou, mas eu ainda não parei. Elias, sai para fora. Está cansado? Tudo bem. Vai encontrar um outro profeta chamado Eliseu, e ele vai viver de maneira dobrada aquilo que você parou pela metade. Sabe de uma coisa, meu lindo? O fato de você se frustrar não faz Deus paralisar a obra que Ele está fazendo.
Eu poderia contar tantos testemunhos. Eu poderia dizer, por exemplo, que a minha mãe orou 8 anos para Jesus salvar o meu pai, que a minha mãe não desistiu, e ela poderia ter se frustrado nas milhares de brigas que eles tiveram. Minha mãe orava, vinha na igreja, encontrava o meu pai, e meu pai não tinha sido mudado ainda, mas ela voltava no outro dia dizendo: Deus completa a obra, Deus não para de fazer, eu sei que o Senhor pode. Ah, meu Deus do céu. Ei, escuta isso. Eu quero que você não desista antes da hora. Eu quero que você não se frustre de maneira precipitada. Eu só quero que você entenda que você não pode colocar a sua expectativa no lugar errado. Todas as vezes que você coloca a sua expectativa em homens, em pessoas, em lugares, em estações, com toda certeza você será frustrado. Agora, quando você coloca a sua expectativa em Jesus, eu quero que você tenha a certeza, você nunca será frustrado, porque a palavra de Deus nos assegura que Ele não se arrepende, Ele não se engana, Ele não mente, Ele não nos coloca num caminho aonde não tenha a certeza para onde está nos levando. E para que você tenha paz e segurança, o lugar que Ele aponta para que você chegue é o lugar que Ele já está te esperando. Então entenda, se a sua expectativa for nos homens, você vai ficar frustrado. Agora, se a sua expectativa estiver no Senhor, aquilo que você crê, isso você viverá. Eu quero declarar que Deus vai restaurar a tua casa, Deus vai restaurar a tua família, Deus vai mudar a sua vida, Deus vai transformar a sua história, mas não por causa de alguém, mas por causa dEle, que na hora certa fará. Mas você não vai desistir, e dessa vez não vai se frustrar. Amém? Nosso problema é que a gente desiste rápido demais. O nosso problema é porque, como colocamos o nosso foco no objetivo, ou melhor, no resultado, qualquer dificuldade no meio do processo nos frustra e nos faz abandonar tudo e tentar ser quem éramos antes. Porém, todavia, se nós tivermos coragem para assumir que nosso erro não é o que Deus não fez, mas é aonde colocamos a nossa expectativa, então viveremos milagres extraordinários. Eu vou falar de novo, e eu quero que você receba essa palavra de uma maneira diferente. Eu quero que você sacode alguém quando receber a palavra e diz: essa é a realidade que a gente vai viver nessa nova estação. Ei, lindo, nessa nova estação você não vai desistir daquilo que está pedindo ao Senhor. A sua expectativa não está no homem, a sua expectativa não está em ninguém, senão em Cristo Jesus, a qual tem clamado pelo milagre. E se a sua expectativa está nele, você pode descansar que na hora certa, no tempo certo, na estação perfeita, Ele fará todas as coisas. Você não vai desistir, você não vai parar de orar, você não vai parar de clamar, mesmo que os seus olhos não vejam nenhum resultado. Mas se você crê na palavra que carrega, você já está testemunhando o milagre antes que ele aconteça, sem se frustrar com a ausência daquilo que os teus olhos ainda não enxergam, mas pela fé, declarando aquilo que em Cristo você já sabe. Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Às vezes a gente acha que acabou os problemas da nossa vida, mas a nossa família ainda tem coisas que precisamos que Deus faça. Na minha casa tem coisas que a gente precisa que Deus faça. Nossa família não é uma família perfeita, e eu estou falando de uma família grande. Agora eu quero que você entenda
que quando eu quero ter um exemplo de alguém que não desiste, é insuportável eu tentar esquecer da minha própria família. Porque quando tudo estava perdido na nossa casa, apenas uma mulher permaneceu de joelho. Quando tinha todos os motivos para olhar para nós e dizer: não vale a pena, não compensa, não valoriza, mas não desistiu, continuou orando. Eu sei que às vezes é difícil de você continuar orando por quem aparentemente não quer ser transformado. Eu sei que às vezes é difícil de você continuar abençoando quando você não vê gratidão de ninguém. Eu sei que é difícil você continuar sendo quem você é para pessoas que não valorizam absolutamente nada daquilo que você faz. Mas entenda, você não está fazendo por causa do resultado, você está fazendo porque isso é o seu propósito, isso é aquilo que você carrega, isso é aquilo que Deus colocou dentro de você. Porém, você não vai parar, você não vai desistir, você vai continuar, mesmo que não tenha um obrigado do outro lado, mesmo que não tenha alguém dizendo isso, você está certo, Deus vai fazer por causa de você, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém reconheça, mesmo que ninguém te olhe e diga vai. Você não vai parar, porque a sua expectativa não está no homem, a sua expectativa não está no obrigado, a sua expectativa não está no reconhecimento, a sua expectativa está em Cristo. Porque antes de você orar pela salvação de alguém, lembre-se, Jesus salvou você e transformou você. 8 anos orando, até o dia que meu pai chegou em casa e disse: Deus falou comigo hoje. Deus falou comigo hoje. Ô Isaías, fica tranquilo, Isaías. Não desiste do povo não, ele não desiste não, Isaías. Ô Elias, não desiste. Ô Moisés, não desiste. Ô Abraão, não desiste. Ô José, não desiste. Porque um dia vai vir um homem à terra. Que para aqueles que quiserem, terão os seus problemas resolvidos e a sua eternidade garantida para sempre. Lembre-se que a boa notícia do Evangelho é que Ele não desistiu da gente. Mesmo não havendo contrapartida, mesmo não havendo merecimento, lembre-se, Ele não desistiu da gente. Amém. David, nada muda. Talvez você está dizendo exatamente isso. Eu oro e nada muda. Eu tenho feito a minha parte e nada muda. Eu tenho sido generoso e nada muda. Eu tenho estendido a mão e nada muda. Então continua. Continua. Talvez não mudou nada ainda, mas vai mudar em breve. Não, 2 pessoas receberam, eu vou falar novamente. Talvez não mudou ainda, mas vai mudar em breve. Talvez não foi transformado ainda, mas vai ser transformado em breve. Talvez o milagre não aconteceu ainda, mas em nome de Jesus, ele vai acontecer. Você não vai parar, você não vai desistir, você vai continuar crendo, e na espera você não será frustrado, porque sua expectativa não está no resultado, está em Jesus. Amém. Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor jamais nos frustra. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua palavra e obrigado, Jesus, que por sua causa nós não iremos desistir. Em nome de Jesus, amém. Fala no
meu lindo, minha linda, você acabou de assistir uma palavra que eu tenho certeza que o Senhor Jesus falou muito ao seu coração. E esse ano não é um ano comum, é uma oportunidade única de você evoluir ainda mais na sua vida com Deus. E pensando nisso, alguns meses atrás, Deus nos deu um presente. O nosso devocional, Oi Deus, Sou Eu de Novo. Um devocional de 365 dias, uma palavra para cada dia do seu ano. E ele está disponível com frete grátis, e o link eu vou deixar na descrição do nosso vídeo. Eu tenho certeza que será uma grande companhia que vai abençoar muito os seus dias. Porém, se você não tem condição de ter um devocional físico na sua casa, há uma boa notícia. Você pode ter ele de maneira gratuita. Meu Deus, como assim? Exatamente. Você pode ouvir ele de maneira gratuita no Spotify, no canal Oi Deus, Sou Eu de Novo Oficial. Você pode ouvir no nosso outro canal do YouTube. Você pode celebrar o nome dele.